Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre os polígonos inscritos. Quando é que um polígono é inscrito? O polígono é inscrito quando ele está dentro da circunferência. E ele pode ser também circunscrito. Circunscrito é quando ele está circulando ou por fora da circunferência. Então, um polígono ele pode ser inscrito ou circunscrito. E no estudo de área, nós vamos precisar conhecer alguns elementos aqui sobre esses polígonos. Eles são inscritos porque ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, qualquer polígono inscrito, ele precisa ter todos os lados com a mesma medida. Portanto, nem todo polígono pode ser inscrito na circunferência. Bom, no estudo de áreas, quando o polígono é inscrito ou circunscrito, sua área sempre é dada em função do raio. É por isso que precisamos conhecer alguns elementos aqui referente aos polígonos inscritos, que são eles: o apótema, que é o quê? É a medida do lado até o centro da circunferência. Isso aqui é o que a gente chama de apótema. A medida é a metade do lado do polígono até o centro da circunferência. Aqui é o apótema e aqui é o que a gente chama de raio, que faz parte aí do contexto. Aqui é um quadrado e nós temos o apótema, que também é a metade do lado até o centro da circunferência. E aqui é o que nós chamamos de raio da circunferência. Tanto o triângulo, como o quadrado, como o hexágono, sempre vai ter o apótema. O apótema é a metade do lado até o centro da circunferência. Então, aqui nós temos o apótema e aqui nós temos o raio. Bom, para determinarmos o lado, o raio ou até mesmo o apótema, nós temos as formulinhas aqui prontas, né? Por exemplo, o triângulo, o apótema é raio sobre 2, e o lado, a fórmula do lado do triângulo inscrito é raio raiz de 3. O quadrado é a apótema raio raiz de 2 sobre 2 e o lado raio raiz de 2. No hexágono, nós temos o apótema igual a raio raiz de 3 sobre 2 e o lado é igual ao raio. Bom, mas para entendermos melhor, temos que saber como surgiu essas fórmulas que vocês estão vendo aqui. Para entendermos melhor o surgimento dessas fórmulas, vamos entender um pouco mais sobre os polígonos inscritos. Bom, pessoal, como vocês viram no quadro anterior, o lado do quadrado é igual, olha, o lado é igual a raio raiz de 2, raio raiz de 2. E o apótema do quadrado é igual a raio raiz de 2 sobre 2. Mas como surgiu essa fórmula? Vamos entender um pouco mais. Olha só, aqui eu tenho o quadrado inscrito na circunferência. E como eu disse, aqui, olha, a metade do lado até o centro da circunferência é o que a gente chama de apótema. Eu vou escrever A4, apótema do quadrado. E de qualquer lado da circunferência até o centro aqui é o que a gente chama de raio. Bom, então vamos calcular agora o lado. Como chegamos nessa formulinha aqui? Nós vamos usar o quê? O raio, que é o elemento mais importante, o lado e o outro raio. Nós vimos na aula anterior que aqui eu posso achar o valor de
um desses lados usando o teorema de Pitágoras. E é isso que a gente vai fazer. Olha, se eu tenho um lado, aqui o raio, então eu posso arrumar a seguinte situação. Olha, lado ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais raio ao quadrado. Portanto, vamos usar Pitágoras aqui para achar o valor de cada fórmula. Bom, lado ao quadrado é igual 2 raio ao quadrado. Lado é igual a raiz quadrada de 2 raio ao quadrado. Lado é igual. O que sai de dentro da raiz? Apenas o r ao quadrado, porque aqui r ao quadrado raiz quadrada de r ao quadrado vai ser r raiz de 2. Então, tá aqui a fórmula do lado do quadrado. Resultado do teorema de Pitágoras dentro da própria da figura que nós temos aqui. Vamos então agora ao apótema. Como vamos achar o apótema? Nós vimos que aqui usamos Pitágoras. Aqui também vamos usar Pitágoras para achar o valor do apótema. E aqui vamos usar esse triângulo aqui. Apótema, aqui eu tenho a metade do lado dividido por 2, e aqui eu tenho o raio. Então, vamos usar tudo isso aqui para a gente achar o valor do apótema. Então, vamos lá. Apótema ao quadrado mais a metade do lado ao quadrado é igual raio ao quadrado. Bom, como estamos falando da mesma figura, nós vamos fazer aqui a seguinte troca. Apótema ao quadrado mais. Aqui, gente, a gente está falando do lado do quadrado. Então, vamos substituir o lado pelo valor dele. O valor do lado é r raiz de 2. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar do L de lado, vamos substituir. Vai ser r raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. É igual a r ao quadrado. Então, vamos lá. Continuando aqui, apótema ao quadrado, mais. Aqui eu tenho, olha, r ao quadrado vai dar r ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, porque se eu calcular aqui, olha, 2 ao quadrado, 4, raiz de 4, 2. Então, vai ficar 2r ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. É igual a r ao quadrado. Bom, apótema ao quadrado é igual. Aqui eu vou transpor para o segundo membro, r ao quadrado. Aqui é mais, passa a ser menos. 2r ao quadrado sobre 4. Apótema ao quadrado é igual. Aqui, gente, eu vou encontrar o denominador comum, que vai ser 4. 4 por 1 dá 4 vezes r ao quadrado, 4r ao quadrado, numerador equivalente, menos 4 por 4 dá 1 vezes 2 ao quadrado, 2r ao quadrado. Apótema ao quadrado vai ser igual 4r ao quadrado menos 2r ao quadrado, vai ficar 2r ao quadrado sobre 4. Apótema, não tem mais quadrado, porque agora eu vou usar a operação inversa, é igual a raiz quadrada de 2r ao quadrado sobre 4. Apótema é igual a... O que sai de dentro da raiz? Só o r ao quadrado e o 4. Então, vai ficar r raiz de 2 sobre 2. Tá aqui o apótema. Então, para vocês entenderem melhor a fórmula, é preciso que vocês saibam como chegamos a esse valor, ao lado aqui ao lado e o apótema do quadrado inscrito.
Bom, aqui nós temos o hexágono inscrito. O hexágono é uma figura é um polígono com 6 lados e esses 6 lados com a mesma medida. Então, lembrando que ele está inscrito aqui, tá bem clarinho, mas ele está inscrito aqui na circunferência. E uma vez que ele está inscrito, nós temos que levar em consideração aqui o valor do R, do raio, tá? Então, nós temos aqui também o apótema, que sempre vai ser a metade do lado até o centro da circunferência. Isso aqui é o que a gente chama de apótema. Aqui também é apótema, o que eu havia colocado antes aqui, mas aqui também é o apótema. Aqui também é o apótema. Já essa medida maior, aqui do vértice do hexágono até o centro da circunferência, é o que a gente chama de raio. Outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte: um hexágono, ele dá origem a 6 triângulos equiláteros. Então, ele dá origem aqui a 6 triângulos equiláteros. Então, aqui, como esse triângulo é equilátero, significa que o raio vai ter a mesma medida que o lado. Daí, a formulinha do lado ser igual ao raio, certo? E o apótema vai ser igual a raio, raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui a fórmula do lado vai ser o raio, vai ser a fórmula lado é igual ao raio. E o apótema é raio, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos entender como chegamos nesse resultado aqui. Lembrando que o lado é igual ao raio, vamos então achar o valor do apótema. Como sempre, usando Pitágoras, nós temos aqui o seguinte, olha, apótema, a metade do lado dividido por 2, e aqui o raio. Então, vamos usar esse triângulo aqui, e nesse triângulo vamos usar Pitágoras para descobrirmos o valor do apótema. Então, vamos lá? Então, vai ser o seguinte, apótema 6 mais ao quadrado, mais a metade do lado ao quadrado, vai ser igual a raio ao quadrado. O raio aqui é a hipotenusa do triângulo. Então, vamos lá. Apótema ao quadrado mais... Gente, olha só. Nós estamos falando do mesmo polígono. Então, aqui, olha. Já que o lado é igual ao raio, que é o elemento mais importante aqui no polígono inscrito, vamos trocar o L de lado pelo raio, pelo R de raio. Então, vai ficar assim, ó, R por 2 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. E aqui, calculando, apótema ao quadrado mais R ao quadrado vai dar R ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, é igual a R ao quadrado. Transpondo aqui, para o segundo membro, vai ficar assim, R ao quadrado, aqui é mais, passa a ser menos, R ao quadrado sobre 4. Apótema é igual, vamos encontrar aqui o denominador comum, que vai ser 4, e o numerador equivalente. Olha, 4 dividido por 1 dá 4 vezes R ao quadrado, 4R ao quadrado. Menos 4 por 4 dá 1 vezes R ao quadrado, R ao quadrado. Então, apótema ao quadrado vai ser igual 4R ao quadrado menos R ao quadrado, 3R ao quadrado sobre 4. Apótema é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui. 3R ao quadrado sobre 4.
apótema é igual, apótema do hexágono é igual a raiz quadrada de 3r ao quadrado sobre 4. Vai sair o r, porque tem um expoente igual ao índice. R, o 3 permanece dentro da raiz, porque não tem raiz exata. E o 4, ó, raiz de 4 é 2. Pronto. Tá aí a formulinha. Muito simples. Bastou lembrar Pitágoras para chegarmos aqui na fórmula. Bastou usarmos Pitágoras para chegarmos nessa formulinha aqui, ok? Bom, aqui eu tenho o triângulo inscrito. O triângulo, assim como o hexágono e o quadrado, também tem aqui o apótema, que é a metade do lado. Vendo, pessoal? Aqui é o que a gente chama de apótema. E aqui é o que a gente vai chamar de raio, porque o raio é o ponto de qualquer lugar aqui da circunferência até o centro dela. Aqui eu tenho o raio e aqui o apótema. Aqui eu tenho a metade do lado do triângulo. Mas se a gente lembrar do hexágono, aqui, gente, olha só. Nós vimos lá no hexágono que o triângulo equilátero, ele tem lados com a mesma medida. Então, como esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, e se eu pegar essa apótema aqui, como a gente viu lá na fórmula anterior, a apótema é a metade do raio. A apótema no triângulo aqui vai ser a metade do raio. O apótema do triângulo vai ser o raio dividido por 2. E o lado do triângulo vai ser raio raiz de 3. Então, vamos desenvolver essa fórmula aqui para entender como surgiu essas fórmulas que vamos usar dentro da área de figuras planas. Bom, então, veja vocês que se eu pegar aqui, olha, como o apótema é a metade do raio, significa que aqui é o raio completo. Então, se eu pegar esse raio e emendar aqui, eu vou ter um triângulo equilátero proporcional a esse triângulo maior. Então, para descobrirmos a forma do lado, vamos usar isso aqui, olha. Daqui até aqui eu tenho um raio, mas daqui até aqui eu tenho outro raio. Então, eu tenho aqui que é 2 raios. E aqui eu tenho o lado. E aqui também eu tenho o raio. Porque, como eu disse, olha, aqui é um triângulo equilátero. Então, significa que esse lado desse triângulo menor é igual ao raio do triângulo maior. Então, pensando nesse triângulo aqui, olha, formado a partir dessa ideia de que aqui também é o mesmo valor do raio, vamos usar esse triângulo aqui para acharmos a fórmula do lado, ok? Então, vamos lá. Nós temos que lado, esse é um lado 3. E aqui, nós vamos chamar essa parte aqui de raio, tá? Por que raio? Porque aqui tem a mesma medida do raio, ok? Então, vamos lá. Vamos que o lado ao quadrado mais raio ao quadrado, olha, esse lado ao quadrado mais esse raio ao quadrado vai ser igual a 2 raios. Olha aqui, um raio, 2 raios ao quadrado. 2 raios ao quadrado, ok? 2 raios ao quadrado. Então, aqui eu tenho que lado ao quadrado
é igual, eu já vou passar esse raio aqui para o segundo membro, então aqui vai ficar, ó, 2 raio ao quadrado vai ser 4 raio ao quadrado. Aqui é mais, passa para lá menos 1 raio ao quadrado. Então, lado ao quadrado é igual a 4 menos 1 raio, vai ficar 3 raio ao quadrado. Então, lado é igual a raiz quadrada de 3 raio ao quadrado. Então, lado é igual. Aqui, o que vai sair de dentro da raiz é só o raio. Então, vai ficar raio, raiz de 3. Ok? Vamos agora para o apótema. O apótema no triângulo é um pouco mais longo, né? Porque tem muita coisinha aqui que tem que entrar dentro do apótema. Então, para o apótema, nós vamos usar o quê? Vamos usar Pitágoras nesse triângulo aqui, olha. Aqui vamos usar Pitágoras, certo? Nesse triângulo aqui que vai ser formado pelo apótema, pela metade do lado e o raio. Então, vamos lá. Então, vai ser apótema ao quadrado mais a metade do lado ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Bom, aqui eu vou ter que fazer uma substituição aqui, mas no lugar do lado, L de lado, eu vou escrever R, o valor de R, do raio. O valor aqui, pessoal, o valor do lado, eu vou substituir pela fórmula do lado, que vai ser R raiz de 3, que é a fórmula do lado, tá? Eu tenho que sempre estar fazendo essas substituições. Então, vai ser R raiz de 3, que é o valor do lado, sobre 2, também elevado ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. Bom, fazendo isso, continuo aqui, apótema ao quadrado, mais, aí eu vou elevar o quadrado aqui, ó. Veja bem, R ao quadrado vai dar R ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, porque raiz de 3 ao quadrado dá 9, raiz de 9 é 3, então vai ficar 3R ao quadrado e 2 elevado ao quadrado vai ser 4, que é igual a R ao quadrado. Então, apótema ao quadrado vai ser igual a... Aqui eu já vou jogar para o segundo membro, R ao quadrado. Aqui é mais, passa a ser menos. 3R ao quadrado sobre 4. Apótema é igual. Vamos encontrar o denominador comum, que é 4. E o numerador equivalente. 4 dividido por 1 dá 4 vezes R ao quadrado. 4R ao quadrado. Menos 4 por 4 dá 1 vezes 3 ao quadrado, 3R ao quadrado. Apótema ao quadrado é igual. 4R ao quadrado menos 3R ao quadrado dá R ao quadrado sobre 4. Apótema é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, R sobre 4. A R ao quadrado sobre 4. Então, o apótema do triângulo vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado é R, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o apótema é igual a R raiz de 2. Como vocês podem ver aqui, pessoal, tem uma tática aqui importante que nos ajuda a compreender também as fórmulas. Aí vocês perguntam, eu preciso entender como o desenrolar das fórmulas. É importante que vocês aprendam, mas se vocês quiserem memorizar apenas essas regrinhas aqui, tudo bem. Eu organizei aqui nessa ordem para que vocês pudessem entender. Olha, o polígono menor, com menor número de lados,
é o triângulo, depois o quadrado e depois o hexágono. Então, como vocês podem ver aqui, olha só. Aqui eu tenho um R, aqui eu tenho R raiz de 2 e R raiz de 3. Observe a sequência. R raiz de 2 e R raiz de 3. Tudo sobre 2. O apótema. Já o lado é na ordem decrescente. Veja, eu tenho R raiz de 3, R raiz de 2 e R, que não está difícil de memorizar, certo? Mas é importante que vocês entendam cada elemento desses polígonos para melhor desenvolver os exercícios sobre área.